Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Mais um Click Lab começando de volta. Semana passada não estávamos ativos, nessa semana já retomamos da nossa rotina semanal aqui, juntamente das nossas ações, juntamente das necessidades que a gente vê dos nossos usuários, para poder compartilhar aqui conteúdos, informações, detalhes importantes da nossa rotina, do nosso dia a dia, junto com vocês, tá bem? Um prazer novamente, enorme estar falando com todos e bora lá falar sobre mais uma trilha de Open Finance, né? Aqui a gente está falando do segundo episódio da trilha de Open Finance e dentro dele na questão da gestão de operacional digital, né, do Open Finance. Isso é muito importante, tá? Vamos lá. Seguindo nessa lógica, pessoal, eu contextualizo aqui, primeiro recapitulando de uma forma bem prática, né, com relação às operações anteriores. Toda semana a gente vai trazer conteúdos práticos, conteúdos estratégicos, conteúdos operacionais, gerenciais também, né? No meio, para que a gente possa ir trocando aqui com vocês, e é muito importante o envolvimento de vocês com o nosso processo, tá? Isso faz com que a gente enfim, tenha um trabalho mais evoluído, né? Tem um trabalho mais consultivo também, que é o nosso envolvimento com vocês. Então, isso parte do princípio que a gente tem uma responsabilidade do nosso lado para que a gente possa não só observar daquilo que vocês precisam, né, no dia a dia, mas justamente daquilo que a gente também está observando. Então, compartilhem realmente conosco o que a gente vai conseguir trocar, trazer aqui questões importantes, tá? Bom, dando os recados iniciais, né? Novamente, e como sempre, peço que vocês sigam nas nossas redes sociais, né? No Instagram, @ApliqueSoluções, e aqui no YouTube, se inscrevam no nosso canal para receber notificações. Esses dias, essa semana a gente lançou um vídeo novo ali sobre novidades na plataforma, e vamos estar lançando mais novidades aí para o próximo mês, tá? Então, sigam as nossas redes sociais, nos sigam aqui no Instagram para a gente ir aumentando essa carga. O nosso objetivo é aumentar cada vez mais carga de conteúdos para entregar valor também, não só a nível de tecnologia, mas também aqui a nível educacional para vocês, tá bem? Deixe os seus comentários aqui para que a gente possa trocar também ao longo do nosso webinar neste momento. É muito importante os comentários que vêm acontecendo e tem acontecido nos últimos, e isso tem gerado bastante interação, né? Troca importante para este momento que é necessário ter o envolvimento de vocês, certo? Recapitulando de uma forma rápida também aqui, passamos no último webinar o conceito pela segurança, né? Ou seja, conceito do Open Finance e pela segurança do Open Finance dentro da operação, né? E agora a gente vai para o campo de batalha, a ação com o cliente. Então, isso é fundamental para que a gente possa desenvolver essa maturidade de envolvimento com o cliente. A gente fala muito, e um detalhe muito interessante, agora essa semana eu tive uma reunião muito legal com um escritório que tem um trabalho que está num processo de evolução para a contabilidade consultiva, e trouxemos aqui uma análise bem importante, né? A gente tem um conceito de escritório tradicional. Existe um conceito de uma contabilidade tradicional, como eu falei antes, um conceito de contabilidade construtiva e uma contabilidade consultiva. Ou seja, é um caminho para esse crescimento até chegar
a contabilidade consultiva. Por que não sai do tradicional para o consultivo? Porque existe um trabalho no meio do caminho. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. É esse trabalho, esse desenvolvimento, é esse olhar para dentro do seu processo, do que a gente faz e do que a gente não faz. Aquilo que a gente não faz, o que a gente precisa ajustar para chegar num modelo mais organizado e entregando mais para o nosso cliente, certo? Então, esse momento de construção, né, da contabilidade, da contabilidade construtiva, ou seja, a gente precisa construir um modelo mais próximo do cliente, um modelo mais alinhado com o cliente, porque muitos ainda têm o conceito de achar que o cliente, ou melhor, de deixar na mão do cliente a percepção dele, deixar na mão das empresas a percepção dele que a gente dá mais trabalho para ele do que deveria, ou seja, eles contrataram para facilitar o trabalho deles. Só que, detalhe, se você conversar com um cliente, na maioria das vezes, de 9 de 10 não sabem sobre o processo contábil, não sabem sobre contabilidade, né? Então, justamente pela falta de conhecimento é que há essa percepção errada do ponto de vista do cliente. E do nosso lado, a gente tem a responsabilidade de trazer isso de uma forma muito mais intuitiva, de uma forma muito mais conectada com a realidade e também ensinando o cliente. Novamente, a dica de ouro que eu falo em todo o webinar. Isso que a gente está fazendo aqui, façam com os clientes de vocês. Pensem na jornada de entrega de valor para o cliente de vocês, para vocês poderem levar mais informações. Ano de reforma tributária, precisamos colocar a contabilidade em dia, precisamos analisar mais detalhes, né? A economia tem os reflexos da economia em vários setores, então o impacto que isso tem é muito grande. Passa pelas nossas mãos também, dá uma segurança e dá um olhar mais consultivo para os nossos clientes. E pensem nisso, pensem nessa evolução. O que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, certo? Bom, dando início ao nosso processo, deixa eu compartilhar minha tela aqui, para que a gente possa... Quem estiver online, dê confirma para nós se já estão recebendo, visualizando aí o compartilhamento de tela, por favor, no chat, só para eu dar início. Eu já compartilhei aqui. Respondam, por favor, até para eu saber quem está online aqui também. Respondam no chat para eu poder dar início. Open Finance na prática, da cultura ao onboarding. Bom dia, bom dia. Legal. Vamos lá. Visualizando, então. Perfeito, pessoal, perfeito. Show de bola. Dando início, então, da nossa trilha, a segunda trilha do Open Finance, tá? Um gancho muito importante aqui, conectado ao primeiro episódio do Open Finance, né? Ou seja, da conexão via Open Finance, da segurança que tem esse processo. Ter o Open Finance e não ter o dado fluindo é como a gente ter uma Ferrari na garagem sem ter a chave, né? Ou seja, a gente tem a possibilidade de utilizar o Open Finance dentro da estrutura contábil, dentro da conexão com o cliente, mas ainda a gente não está ali e a gente não sabe conectar isso e não é nem a parte operacional da responsabilidade do operador contábil, tá? Eu digo é a estrutura de como a gente vai tratar isso com o cliente. Muitos escritórios chegam para nós aqui com um detalhe muito importante. O meu cliente já não vai saber, o meu cliente já não vai querer. Ou seja, o medo já está na pessoa, a pessoa não conversou com o cliente, não conectou com o cliente, não teve nenhuma comunicação com o cliente e já veio, mas o meu cliente não vai querer. Muitas vezes a gente se depara com esse discurso e tem 100 CNPJs na carteira. Então quer dizer que a pessoa já falou com os 100 clientes, né?
E aí a gente vai mais a fundo e normalmente o que acontece? Como que funciona a comunicação interna do escritório? A gente não faz muita comunicação com o cliente, a gente manda e-mail, manda as guias, quando fechou o balancete, manda o balancete. Ou seja, como que o profissional que não faz, ou seja, que a estrutura contábil não tem essa cultura de relacionamento, como que a gente está se posicionando para uma ferramenta que vem para ajudar, para acelerar o processo? Olha o medo que a gente está trazendo como profissional para dentro dessa estrutura que é para melhorar. Então, a ideia de hoje aqui é eu entregar essa chave mesmo para que o processo desenvolva e o dado chegue sozinho para dentro da estrutura de vocês, tá? Então esse conceito ele é muito importante, tá? Não adianta a gente ter ali, a plataforma tem lá o Open Finance, conexão, tá ali, tá parado ali e a gente não... mas a ferramenta não funcionou, por exemplo. Beleza, aí a gente vai abrir o painel, nunca conectou um Open Finance, nunca trouxe uma planilha financeira, uma estrutura. Então isso torna uma dificuldade já do profissional, isso não é da cultura do escritório, é do profissional. Então, a primeira barreira a gente tem que quebrar, tá? E a gente vai mostrar aqui que a tecnologia só escala se houver cultura, gestão e assim, o clássico é cultura, gestão e processo, né? Mas a gente vai falar aqui cultura, gestão e onboarding, tá? Certo? Então, essa é a nossa missão hoje para construirmos esse processo, tá bem? Bom, seguindo nessa linha, o primeiro ponto importante aqui, dentro do nosso processo de engajamento, do nosso processo de desenvolvimento com o escritório de contabilidade e as empresas que ele atende, a gente precisa entender esses dois pontos, né? O desafio e a solução, né? Obviamente, como eu mencionei antes, tem esse medo da mudança e a resistência de novas tecnologias dos profissionais, isso é normal, tá? Mas a gente tem que entender que estamos numa era digital e que essa era digital, ela não é que ela dá a possibilidade, ela obriga o profissional a olhar sempre para a tecnologia de uma forma para ajudar ele a melhorar os processos e melhorar a sua rotina de trabalho. Não existe hoje em dia, com acesso que se tem à tecnologia, à inteligência artificial, não fazer uso dessas ferramentas tão importantes, certo? E esse desconhecimento, por meio desse processo, isso faz com que o processo trave no meio do caminho, tá? Porque não consegue evoluir na estrutura, não consegue utilizar ferramentas para agilizar o processo. Por exemplo, todo esse nosso webinar ele é feito com tecnologia, tá? Ele foi estruturado todo com inteligência artificial. Ou seja, a gente trouxe todas as dúvidas que tem dos clientes, tudo isso que a gente está passando aqui são dúvidas e questões que passam no dia a dia para nós aqui dentro do nosso processo, tá? E o último ponto do desafio que tem é essa percepção equivocada da ferramenta, por conta de ferramentas, aliás, por conta de achar que aquilo vai tomar conta. Ainda existe, tá, pessoal? Mas isso vai acabar com o meu trabalho, o que eu já faço? Ainda existe essa resistência. Vezes não é tão falada, não é expressada, né? Não colocam para fora, mas a gente sente nos detalhes importantes e nas trocas. E trago um exemplo claro aqui, tivemos e temos, né? Aqui é vida real mesmo que eu vou trazer para vocês, que eu trago para vocês. Temos usuários que às vezes não está funcionando, não evoluiu, é meio travado. Daí a gente vai ver a operação lá, o cara não conectou nenhum Open Finance, o cara não trouxe as informações, né? A pessoa não cadastrou os outros usuários na plataforma, então não fez um onboard, ou seja, a gente marca as reuniões, não aparece nas reuniões. Pessoal, a gente tem que ter esse comprometimento, a tecnologia ela não vai simplesmente parar e resolver todo o teu problema, não, precisa do profissional. Então, essa ideia, essa percepção equivocada que a tecnologia vai eliminar a pessoa, vai eliminar quem não faz uso da tecnologia. Aí sim vai eliminar. E aí a solução para isso é justamente a gente entender aqui com relação à automação que devolve esse tempo de trabalho dentro de cada estrutura.
tá? Se nós fizéssemos, por exemplo, essa própria apresentação, se nós fizéssemos na mão ou no PowerPoint, enfim, né, Google Sheets e tudo mais, nós levaríamos tranquilamente aí 1, 2 ou até 3 dias para fazer, tá? Isso foi feito em poucos segundos. E, claro, obviamente, teve um trabalho de revisão, teve um trabalho de colocar os comandos e as informações necessárias ali, mas a tecnologia e esse processo de educação e engajamento no time faz com que a gente acelere também alguns processos meios para, no final, lá entregar mais valor para o cliente, tá? A capacitação rápida e objetiva, isso que nós estamos fazendo aqui é importante e conectado ao Open Finance, ou seja, capacitem os clientes de vocês. Façam um webinar ou façam um vídeo, por exemplo, explicando o que é o webinar, qual é a segurança. A gente tem materiais aqui, a gente troca isso na nossa jornada de sucesso do cliente com vocês, né, sobre informações importantes para dentro do processo, o que precisa ter, quais são os detalhes importantes, qual é a segurança que isso tem, qual é o risco que isso tem. Né? Então, façam essa capacitação e engajamento não só do time, mas também dos seus clientes. Né? Então, isso é importante para dentro do processo. Tá? E crie incentivos claros. Eu acho que esse último ponto, principalmente na solução, ele é um ponto mais afastado, porque normalmente as empresas estão num processo de desenvolvimento. Né? As operações estão num processo de desenvolvimento. E aí, quando o incentivo claro precisa ter, sim, o engajamento, precisa ter a capacitação antes, precisa ter todos os benefícios, todo o processo acontecendo para implementar ali metas, conexões e tudo mais. Mas tem coisas muito simples. Por exemplo, no próprio Open Finance, vamos pensar que dentro da contabilidade tem 3 profissionais, certo? Um cálculo rápido aqui de papel aqui, tá? 3 profissionais. Então quer dizer que se cada profissional falar com um cliente por dia, um cliente, mandar uma mensagem, mandar um áudio, ligar um cliente por dia. Então quer dizer que na semana um profissional vai ter 5 contatos, né? No mês serão 20 contatos. Se eu multiplicar isso por 3, em um mês a carteira já foi falado com 60 clientes. Ou seja, mais de 50% da carteira já foi atacado no primeiro mês. Não é sobre não ter tempo, pessoal, é sobre dar prioridade. Então, essa prioridade ela é fundamental para dentro do processo. Então, quem não automatiza a operação vira digitador, tá? Dentro do nosso meio contábil. E quem automatiza vira consultor, ou seja, tu tem tempo para trabalhar outras ações, ou dentro da carteira, ou para o cliente. E aí, fazendo essa análise de carteira, que é muito importante, lembrem, né? Para a gente implementar o Open Finance, a gente tem que olhar para dentro de casa, organizar os processos dentro de casa, engajar o time, estruturar a cultura, criar cultura de conscientização para que a gente possa sair e falar com o cliente. O cálculo que eu fiz aqui é já tendo tudo isso dentro de casa. Isso não precisa de muitos recursos, nem nada disso. É organização, tá, pessoal? Organização. Então, a gente separa a carteira em 2 grupos, tá? Principalmente quando a gente está falando em Open Finance. O grupo A, que são aqueles clientes digitais, aqueles clientes que tu tem um acesso muito maior com relação à tecnologia, a conexões, ele é muito mais aberto. Normalmente é o cliente mais novo ali dentro da tua carteira, certo? Mas isso passa muito pelo processo de comunicação que cada empresa tem com o seu cliente. Se há um processo de comunicação claro, definido, estruturado, pode ter certeza que esse grupo A é muito maior. Não é porque ele é digital, é porque ele é consciente. Não tem a ver com ser digital ou não, tem a ver com ele ser consciente. A contabilidade passa pelo meio de segurança. Ou seja, as pessoas contratam um contador, uma contadora, com um conceito de segurança, de confiança. Então, parte do princípio que se a gente manter essa confiança e essa segurança em dia, qualquer ação que a gente possa orientar o cliente, ele vai fazer. Ou pensem que quando você busca lá, eu quero fazer um parcelamento e tal, tudo mais, coloca a confiança toda no colo
da contabilidade, que ela faça o levantamento certo, que ela traga as informações corretas, que ela tire todos os detalhes ali que é importante para qualquer tomada de decisão. Então, tudo isso é importante para dentro do processo e que esse grupo A, ele é abastecido justamente por conta dessas questões. Tá? Obviamente, aqui daí tem conceitos bem organizados, mas o grupo A é aquele cliente que utiliza mais, né, as questões de bancos digitais, aplicativos, tem mais a sua estrutura financeira mais organizada, então isso a consciência interna também ajuda, tá certo? Esse caso aqui, grupo A, a abordagem é imediata, tá, pessoal? Imediata, porque esse grupo aqui a gente não pode perder tempo. Ele já tem que fazer essa conexão, porque quando tu eliminar o trabalho dele é muito melhor. E o grupo B, aí ele passa por uma reformulação também interna. Lembra que eu falei da comunicação, os processos internos e tal, tudo mais. Então, esse grupo B, eles ainda enviam, em alguns casos até enviam arquivos, enviam as informações, mas eles, normalmente, eles têm uma incapacidade por conta dos nossos processos mesmo contábeis. Ou seja, por falta da nossa comunicação, por falha de comunicação do nosso lado. Então, esse grupo B, ele precisa ser alimentado, precisa ser reconstruído não só essa confiança, esse relacionamento precisa ser construído, certo? E aí vem pontos cruciais. Aqui, até o grupo A, né, empresas desse perfil A, é mais tranquilo com relação a questionamento, mas o grupo B é certo, os questionamentos são claros. Eu vou fazer isso para quê? Tu vai me dar mais trabalho? Ele nem está pensando que ele só vai conectar uma vez e vocês vão puxar a informação e ele não vai precisar mais imprimir documentos, por exemplo, imprimir extratos, imprimir comprovantes, imprimir outras informações importantes. Esse grupo B, ele vai simplesmente trazer qualquer argumentação. Sabe um comparativo do grupo B que eu trago, que é a mesma coisa que acontece dentro do setor contábil. O grupo B tem a mesma justificativa que a contabilidade traz para nós quando a gente fala sobre Open Finance. Lembra que eu falei que a gente traz isso para as empresas, para algumas empresas contábeis e o profissional já larga na frente. Mas meus clientes não vão querer. Ou seja, é esse mesmo comportamento que a contabilidade tem, que o cliente do grupo B também vai ter. Então, eu estou trazendo isso até para ter esse desconforto mesmo e entender o seguinte, por que quando vem uma novidade, vem uma coisa que pode ser melhor para dentro da minha estrutura. Se eu for atrás e entender melhor como eu posso aplicar isso no meu processo, se eu estiver aberto e não ser reativo, ser aberto a novas tecnologias, a novidades para entender se isso faz sentido ou não, porque às vezes pode não fazer, está tudo bem, mas desde que tu faça o processo de forma aberta e buscando crescer. O grupo B tem esse mesmo conceito. Exatamente esse mesmo conceito. Ele vai dizer o seguinte, não, isso aí é tu vai me dar mais trabalho. Só que ele ao mesmo tempo que ele não para pensar nos benefícios, porque muitas vezes ele não sabe, e aí há uma oportunidade muito grande da gente se comunicar de uma forma assertiva para explicar para ele, para mostrar para ele que ele vai ganhar com isso. E é esse o objetivo da contabilidade, mostrar o que o cliente vai ganhar com isso. Contabilidade, para qualquer negócio que a gente faça, o melhor negócio é quando tem uma relação de ganha-ganha. A contabilidade ganha com que o cliente conecte as informações via Open Finance e o cliente ganha, sabe onde? Ele não tem que imprimir mais documentação, ou seja, o financeiro elimina um trabalho de impressão de documentos, ele deixa de imprimir, além de notas fiscais, além de extratos, além de comprovantes, ou seja, aquele bolo de informações, guardar num saquinho plástico para esperar até o final do mês, no final do mês mandar para a contabilidade. Assim, mas aqui já não é nada mais digital, assim, ok, mas ainda existe, tá, pessoal? Ainda existe. E outra coisa, mostrar para o cliente que é o seguinte, além de economia de processos, vai ter economia financeira. Gasto com papel,
gasta com toner, né, com tinta, com maquinário, com manutenção, com entrega, com frete, com tudo. Ou seja, num simples detalhe, tu já mostrou um monte de coisa que ele... E outra, ele vai gerar uma vez, todo mês ele entra no banco lá, ele vai gerar uma vez a informação e já era. Ou seja, a gente precisa olhar para dentro da nossa operação e entender que aquilo que a gente vai proporcionar para o cliente, o que a gente vai também entregar para ele de valor. Vezes também é um posicionamento do seguinte, olha, eu quero que tu te conecte no Open Finance, para quê? Para a gente acelerar o processo de fechamento contábil de vocês. Tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Olha, eu vou conseguir mais rápido fechar a contabilidade e eu também vou conseguir analisar alguns detalhes importantes que eu acredito que seja fundamental para a tomada de decisão da tua empresa. Ah, mas como? Por meio do balancete, por meio do balanço, da estrutura contábil, certo? Então isso é importantíssimo para a gente corroborar aí para o processo contábil e o processo de relacionamento com o cliente, tá? Por meio da plataforma Aplique, a gente consegue ter o dashboard para ver o engajamento desses clientes. Então, não é desculpa mais de saber, mas eu não sei qual cliente. Não, tem no painel, tá? E importantíssimo, para a gente fazer essa análise e gestão de carteira, a gente tem que ter metas e acompanhamento, tá? Se a gente não mede, a gente não sabe qual é a evolução. Então, não há evolução, certo? Então, aquilo que a gente não mede, a gente não sabe o que cresceu, o que não cresceu, a gente acha. E aí, quando a gente acha, né, o achismo, ele te coloca numa situação de qualquer coisa é qualquer coisa, tá? Então, definição de metas e acompanhamento. Lembra que eu fiz um cálculo de papelzinho aqui? 100 clientes, 3 pessoas, 1 contato por dia, 5 dias na semana, ou melhor, 5 dias na semana, 5 contatos por pessoa, certo? E aí isso evolui comparado a um processo que em 2 meses tu já comunicou todos os clientes. Pode ser que esses 2 meses você conseguiu 20% da carteira. Olha só, 20% da carteira dos 100 são 20 clientes, certo? Se a gente economizar um dia com essa automação por cliente, desses 20 clientes serão 20 dias. Pessoal, 20 dias de trabalho é equivalente a uma pessoa a mais no setor. Só com a tecnologia a gente conseguiu trazer uma pessoa a mais na operação. Ou seja, se um salário com os custos e tal, tudo isso dentro da estrutura chega a R$ 3.500, que é a média. Ou seja, a gente economizou R$ 3.500 agora todo mês fazendo esse processo. Fora os demais que vão começar a aderir a esse processo. Tá bem? Então, seguindo adiante, não deixem, pessoal, não deixem de trazer os comentários aqui. Não precisa ser dúvida só, pode ser posicionamento também. Isso fortalece aqui para a gente poder trocar junto com vocês, tá? Esse webinar ele é bem conceitual mesmo, porque parte do princípio que não basta só eu chegar aqui, conecte aqui, faz isso. Isso é muito simples na plataforma. E, aliás, convido a todos os nossos parceiros, e quem não é parceiro também, convido a passar pelo nosso processo com o gestor de contas, porque ele ajuda muito vocês na prática. Então, assim, quem está dentro quem é do nosso cliente, pode acionar no grupo lá, o gestor de contas, para que a gente possa ajudar vocês a fazer as conexões, ajudar vocês a melhorar e a aumentar essa capacidade dentro do processo. A gente está aqui para ajudar vocês também, então é uma forma de comunicar isso. Tragam aqui nos comentários dúvidas, questionamentos, posicionamentos, feedback também, positivo, negativo. A gente está super aberto, isso é importante para a gente dar continuidade, certo? Seguindo, estrutura da abordagem ao cliente. Aí vem um ponto fundamental. Muitas vezes os escritórios chegam aqui e falam: quero Open Finance, quero conectar e tal, tudo mais. Daí tu olha para dentro de casa e tu vê o seguinte: ninguém fala com o cliente. Esse mesmo escritório com 100 clientes, aqui com 100 empresas, as três pessoas na conta, nenhum fala com o cliente. No máximo pede um extrato, no máximo pede por e-mail automatizado, ou seja, uma coisa assim, mega fria e não tem relacionamento nenhum. Não estou dizendo que tem que ligar todo dia para o cliente, se relacionar. Não é isso, pessoal. Não é isso.
Um processo de comunicação parte por vários cenários, você tem que se fazer presente automaticamente, né? E também naquele jeitinho, o bom jeitinho brasileiro, né? No sentido de uma boa relação também. Então, isso é importante a gente pensar nesse processo. Mas, para isso, a gente tem um método para fazer acontecer. Então, a gente olha para dentro de casa nessa carteira de 100 clientes e o cara não tem essa comunicação. Não faz comunicação. Eu não sei falar com o cliente. Então, a gente tem que aprender a falar com o cliente. Essa é a era que a gente chegou. Por que muitas empresas de tecnologia, e aí eu trazendo uma informação de mercado aqui para vocês, né? Muitas empresas de tecnologia, por exemplo, a própria Contabilizei, que é uma empresa de contabilidade online que chegou no mercado de uma forma extremamente disruptiva, né? Os contadores ficaram com uma preocupação absurda dentro desse processo, chegou totalmente online. Qual que é isso lá em 2018? Qual que é a estratégia deles em 2026? Vocês sabem qual que é a estratégia deles de 2026? A estratégia da Contabilizei, que é uma contabilidade online que ofertou sempre eliminar a comunicação e ser de uma forma, em poucos segundos tu já fazer uma contabilidade, emitir nota, fazer tudo que tu precisa, não ter nenhum contato direto para relacionar tudo isso via sistema. Sabe qual é a estratégia deles em 2026? Eles estão abrindo pontos físicos, agora começaram, se eu não me engano, em Fortaleza, certo? Ou seja, para relacionamento com os clientes. Se uma empresa que começou de uma forma online, já com o conceito de comunicação, troca e agilidade no processo, entendeu que precisa também olhar para esse olhar humano, imagina nós, eu digo, da operação contábil, né, das empresas contábeis que nasceram assim. A necessidade delas é a partir dessa atuação. E não faz a comunicação com o cliente, está muito errado. Está muito errado, está muito distante. Então, é um alerta muito importante, mas para isso existem técnicas, existem processos. E a primeira dica nessa abordagem, já dei algumas, né, mas nessa abordagem aqui, é uma dica muito, muito importante. Procurem conteúdos de vendas. Técnica de rapport, técnica de comunicação, técnica de envolvimento com o cliente. Busquem. Lembra que eu falei no onboarding uns 2, 3 webinars anteriores sobre comportamento, sobre buscar o desenvolvimento na parte de comunicação? Então, essa é uma dica que está relacionada a essa habilidade. Né? Lembra das soft skills, hard skills, tudo mais? Essa é uma dica que eu trago aqui. Procurem, busquem cursos, busquem informações, busquem conhecimento na parte de vendas para comunicação, para relacionamento com o cliente. Existem técnicas para isso. Aqui o que a gente está trazendo na estrutura de abordagem, e a gente faz isso com a nossa gestão de contas também, quando a gente entende que o escritório já está nessa maturidade, é criar roteiros sugeridos. Isso na parte comercial é muito corriqueiro. A gente cria abordagens. Por quê? Porque tem cliente que vai vir com uma percepção diferente do outro. Tem clientes que vai vir com uma abordagem diferente do outro. E a gente está falando com uma carteira de 50, de 100, de 200, de 1000. Então, são N possibilidades de comunicação e de troca. A gente precisa ter essa estrutura de abordagem. E essa estrutura de abordagem, ela é viva. Por quê? Porque vai ter um cliente que vai ter uma objeção A, vai ter outro cliente que vai ter uma objeção B, outro C, outro D. E a gente, criando essa abordagem, a gente vai conseguindo estruturar isso de uma melhor forma, tá? Aqui a gente traz um roteiro sugerido, né? Oi, fulano de tal, estamos modernizando o nosso processo para que você nunca mais tenha que se preocupar em baixar os extratos e nos enviar. É só clicar aqui e autorizar a leitura segura pelo Banco Central. Cis, mas isso é muito simples, tá? Ó, lembrem da primeira objeção que se tem, que é nossa perante ao processo. Mas é muito simples, eu acho que o meu cliente é a gente achando da outra pessoa. A gente tem que quebrar esse ciclo de achar que a outra pessoa vai pensar. Se ela não gostar, se ela achar ruim, se ela questionar, aí a gente atua.
Não é antes, é depois. Ou seja, se o cliente retornar dizendo o seguinte, olha, mas que segurança é essa? Daí a gente tem um material de criptografia, né, de privacidade, de segurança, ou seja, a gente traz mais informações. Às vezes a gente quer fazer um modelo completo, 100%, tudo organizado, uma landing page com todas as informações e tal. Às vezes o que o cliente quer é só, tá aqui, tá resolvido, já era. Lembra da segurança, da confiança? É isso, a gente tem que trabalhar com isso debaixo do braço. Então, essa estrutura de abordagem é muito importante. Eu trouxe aqui um cenário muito simples, muito básico. Só falar isso com o cliente. É o que vai funcionar? Não sei. Não garanto que seja somente esse caso que vai funcionar. Mas esse caso, em algumas situações, eu tenho certeza que vai funcionar. O que eu quis dizer é que 100% da carteira, esse roteiro aqui vai funcionar? Pode ser que não. Mas em alguns vai acontecer. Então, isso, leve em consideração isso, porque são abordagens. Tem gente que gosta de uma abordagem mais direta. Tem gente que não gosta de oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tá, fala, traz, já complementa. Tem gente que gosta dessa troca e tal. Então, parte do princípio que isso quem se relaciona com o cliente sabe. Quem é o cliente mais arrojado, quem é o cliente que, esse cara é difícil. Aqui, esse financeiro aqui, a pessoa lá é da família, então é tudo muito complicado e tal. Né? Às vezes a gente vai ter que ir presencialmente. Então, isso é importante. Às vezes a gente vai ter que trazer informações de mercado para mostrar para ele. Então, são detalhes importantes. E aí, aqui por baixo tem a segurança, a privacidade, né? A revogação, ou seja, a segurança da autorização do Open Finance, tudo pelo Banco Central e também vinculado ao Bacen, ou seja, as instituições, né? Então, tudo isso a gente já falou no webinar anterior. Sobre a privacidade também, né? O proprietário da conta que escolhe quais operações, ou seja, é o cliente que escolhe o que ele vai compartilhar com vocês. Se é conta corrente, conta investimento, se é cartão de crédito ou se é empréstimo. Tudo é ele que vai compartilhar, ele que vai decidir esse compartilhamento. Tá? E a revogação é muito simples, tá, pessoal? No momento que ele pode revogar lá as conexões lá direto do banco ou nós aqui pela plataforma. Tá? É uma chave, apenas uma chave do Open Finance que conecta e faz com que a gente puxe essas informações para dentro de casa. E o fluxo é muito simples. Né? É segmentar a carteira, e aqui é o caso que vocês têm que ter essa informação. Depois a gente vai enviar também esse material para todos que estão participando. Tá? Fluxo ideal para dentro desse processo. Segmentar a carteira em A, B, ou seja, saber quem são os emergentes, quem é o que vai, ou que a gente acredita que vai converter de uma forma mais ágil, mais fácil. Enviar o link por meio da plataforma, né? Não deu retorno, não deu troca, não trouxe follow-up. Ou seja, a cada período, manda uma mensagem, como no comercial. Mandou uma mensagem hoje, falou com ele hoje, não retornou, amanhã fala de novo. Oi, fulano, tudo bom? Viu a mensagem que eu te mandei? Passou, terceiro dia. Oi, fulano, tudo bem? Já estou tentando falar contigo, já tem 2 dias. Consegue dar um retorno? Passa mais uma semana. Fulano, olha só, isso é muito importante para nós, tal. É importante que tu responda nossas trocas aqui, porque a gente tem um relacionamento e para esse relacionamento acontecer, isso tem que acontecer. Ponto. Isso tem que dar vazão. Ou seja, desconfortar, né? O desconfortável é importante. A gente precisa trazer esse desconforto para dentro da relação. Se tu tem uma entrega com o cliente não está te respondendo, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, ele que nos diga, olha, agora não, só daqui a 20 dias. Beleza, ganhamos 20 dias com esse caso aí para depois tratar. Né? Ter esse controle, né? A gente botou aqui registrar no dashboard e acompanhar esse processo. Certo? E aí, esse onboard, né? Ou seja, esse processo de desenvolvimento do Open Finance para dentro da carteira da contabilidade, parte do princípio que tem um ponto fundamental aqui, e aí acho que a tela já diz por si só, né? A regra de ouro. Cliente novo,
entrou um cliente hoje na contabilidade, regra de ouro. Leva isso para quem faz o comercial, quem faz a venda, regra de ouro. O cliente já entra conectado com o Open Finance. Detalhe, já se posicione isso com o seu negócio contábil. Ou seja, nós somos uma empresa contábil conectada com o Open Finance. Como assim? Não, nós conectamos no seu banco, a gente traz as informações em tempo real, D-1, para dentro da nossa estrutura, para quê? Para agilizar o nosso fechamento contábil e te dar informações pertinentes e importantes para a tomada de decisão muito mais assertiva. Ponto. Posicionamento. Isso é posicionamento de marca, de empresa. Então, se o cliente entra com essa estrutura, com esse detalhe, com esse processo já definido, pode ter certeza. Ele pode não se conectar, mas ele vai achar, no mínimo, interessante isso. Tá? Tem muitas empresas que buscam isso, certo? Muitas empresas que estão ligadas no mercado sabem que isso existe. Principalmente empresas mais digitais. Então, essas boas-vindas, ou seja, trazer essas informações, ela é muito importante para que a gente centralize os dados. A gente precisa centralizar os dados, pessoal. Até ali na dica de ouro diz, não se oferece a opção do envio de arquivos via WhatsApp ou e-mail. Não é aquela coisa assim, não, a gente faz pode me mandar por WhatsApp, pode mandar por e-mail, pode mandar... Não é pode mandar por qualquer coisa. Se é por qualquer coisa, já sabe que não vai dar certo. Já sabe que é uma bagunça ali dentro. Então, se hoje não há centralização de documentação dentro da contabilidade, o risco da bagunça é muito grande. Né? Eu já até assumo assim, tem bagunça, certo? Porque tem cliente, mas o meu cliente não manda, mas aí a gente vai educar ele. É como uma criança, um adolescente, um adulto, é isso. Talvez ele seja uma criança mesmo. Daí a gente vai ter que educar ele nesse quesito, vai passar por essas fases. Né? Quem é pai e mãe sabe aqui, né? Então, quando é criança lá é de uma forma, quando é adolescente de uma forma completamente diferente, aí o adulto vai para a gente construir o adulto. Então, a gente vai ter clientes que estão no nível de maturidade alta e tem outros clientes que estão no nível de maturidade baixa, normal. E aí, todo o processo ele é adequado conforme a realidade de vocês, né? Eu trago aqui exemplos, mas cada um tem a sua realidade de processo, o seu jeito, as suas ferramentas, né? Então, pode fazer o processo de boas-vindas já inserindo o link para eles, já repassando o link. No onboarding pode fazer esse processo já de conexão, né? Ou presencial ou online também, né? Ter o checklist de documentações internas, isso não só pelo Open Finance, mas para qualquer outra estrutura, né? Ou seja, sendo ela menos digital. E até, arrisco em dizer assim, até quem faz a contabilidade tradicional daquele cliente ainda que não conseguiu mandar as informações por e-mail ou pela plataforma de documentos e tal. Tem que ter um checklist. Tem que saber o que a gente recebeu ou não recebeu dos clientes. É muito triste, pessoal. A gente vê a contabilidade... Chega muita contabilidade nova aqui, na Aplique. Estou com a contabilidade atrasada, vai ver, janeiro de 2025. Mas esse arquivo do extrato que eu tenho aqui é só o nome do extrato Banco do Brasil, mas o movimento é lá de 2023. E agora, como é que eu vou pedir para o meu cliente? Isso aí é falta de processo. Eu entendo que talvez ainda para muitos escritórios seja difícil ter a contabilidade em dia. Mas o documento tem que estar em dia. Se não tiver em dia, meu Deus do céu, risco de perder o cliente é muito alto. Tá? Template de CTA, e aí voltando para o processo do onboarding, né, de cliente, ou seja, para o Open Finance, para conectar o Open Finance, trazer outras questões também importantes. Né? Tem esse template de CTA, principalmente para os clientes atuais. Isso aqui, o template de CTA não serve muito para o cliente, para os novos clientes, porque no novo cliente, se eu tenho um processo de onboarding, ele já entra com essa estrutura. Tá? Agora, os clientes antigos, a gente tem esse template de CTA, ou seja, por e-mail, por WhatsApp, e o que é o CTA, né? Ou seja, é fazer aquela conexão, ter aquele momento de conexão. Por onde? Qual é o canal? De que forma? Né? Então, criar esse template padrão via e-mail, via WhatsApp, como vocês acharem que é pertinente,
né? E o CTA é o quê? É levar ele para essa jornada de conexão do Open Finance, certo? Não é para a gente mostrar o conceito, não, é para dizer o seguinte, meu amigo, olha só, precisamos conectar o banco para a gente acelerar aqui o processo contábil e tal, e validar essa operação de uma forma muito mais clara. Tá? A gente tem provas sociais aqui de escritórios que tem mais de 100 conexões, muito mais de 100 conexões de Open Finance, tá? por carteira. Então, não é você que, eu tenho só 1 ou 2 clientes aqui na minha carteira que tem 100 que vão se conectar. Pode ter certeza que é muito mais. Hoje a média está em torno de 35% a 40%. Tá? A tendência é que aumente com as evoluções aí do Open Finance. Tá certo? Pessoal, chegando no fim aqui da nossa troca, e que eu acho que é extremamente importante trazer aqui essa recapitulação, né? Ou seja, recapitular aqui os 4 pilares na prática dentro do processo via Open Finance, mas também via qualquer gestão de documentos, gestão de informações que a gente precisa na contabilidade para buscar isso dos nossos clientes, né, dos clientes de vocês, ou melhor dizendo, para poder automatizar essa operação, tá? Então, assim, primeiro ponto, cultura interna. Tá? A cultura interna é muito importante, a gente tem uma educação e engajamento do time. Lembra que eu falei lá atrás? Todos os usuários, todas as pessoas dentro da contabilidade têm que saber o que é Open Finance. Tem que saber qual é o modelo de segurança, como que é seguro, o quão é seguro o Open Finance. Tem que saber isso na ponta da língua. Profissional contábil que não sabe falar, que não sabe expressar informações de mercado contábil, financeiro, é um profissional que não está preparado para esse novo modelo de entrega. Ou por que vocês acham que está difícil de contratar pessoas na contabilidade? Eu coloco isso por 2 motivos, tá? E eu divido essa responsabilidade. Primeiro, as empresas que não preparam esse novo, não estão preparadas para um novo profissional. Existe isso, tá? E o segundo é o próprio profissional que não está preparado para o mercado para se relacionar em função dessas novidades, com relação às atualizações, as questões novas de mercado mesmo, para trazer isso dentro da estrutura do dia a dia. Né? Então, a cultura interna ela é extremamente importante. E isso é responsabilidade, obviamente, cultura interna. Tem do engajamento da empresa contábil, mas tem muito do profissional também. Se você que está ouvindo aqui, participando conosco, e é profissional da área contábil, não está à frente, não é coordenador, não é gestor, não é diretor de uma empresa contábil, cobre isso do seu gestor, do seu supervisor, do seu superior, sobre cultura interna, engajamento, treinamentos sobre essas informações. Isso é muito importante. Muito importante que todo mundo saiba sobre esses tipos de informações, principalmente sobre o Open Finance. Tá? O Open Finance é um modelo novo para dentro desse processo, para que a gente possa trazer informações de uma forma muito mais rápida dentro do processo. Tá? Passo 2, ou seja, item 2, gestão de carteira. Então, temos uma cultura, temos um entendimento do que é, sabemos o que é, agora vamos entender quem que a gente vai trabalhar. Quem são esses contatos que a gente vai trazer? A nossa carteira. Então, a gente vai ter que fazer uma divisão de carteira, lembra que eu falei? Grupo A, Grupo B, saber quem é quem, perfil. Esses a gente vai atacar para ser mais assertivo o Grupo A, esses a gente vai atacar depois para melhorar com os nossos fluxos de abordagem. Então, nessa divisão, a gente consegue ter uma separação bem importante para atacar de uma forma muito mais assertiva. Passo 3, a abordagem, ou seja, já tenho a cultura, já tenho o entendimento, já sei como funciona, já tenho a divisão de carteira, já sei quem eu vou trabalhar inicialmente para ter mais assertividade. E vai ter assertividade, vai ter erro também, tá? Isso é normal dentro de qualquer processo. Mas tenha uma construção de abordagem para buscar essa informação de uma forma muito mais abrangente. E, por fim, o onboarding digital, pensando no novo cliente e no cliente atual. O novo cliente, ele entra já nesse conceito.
O cliente atual, a gente tem que reconstruir essa comunicação, reconstruir esse processo. Vezes vai ser mais fácil porque ele é do grupo A, vezes vai ser um pouquinho mais difícil que é do grupo B. Mas isso vai ajudar vocês a se conectar com o cliente. Eu tenho certeza absoluta que vocês, fazendo esse tipo de movimento, vocês diminuem drasticamente a possibilidade de um cliente sair da carteira de vocês. Mesmo não entregando valor, mas se relacionando com o cliente. Tá certo? Então, isso é fundamental a gente seguir essa linha. Não necessariamente esse roteiro, mas esses passos, eles são importantes porque um depende do outro. Então, a gente precisa da cultura, a gente precisa do entendimento, precisamos saber quem a gente vai atacar, de que forma a gente vai atacar na abordagem e, por fim, ter esse processo contínuo. Ponto. A gente seguiu esse roteiro, estou entregando aqui um processo bem adequado para colocar aí dentro da operação de vocês. Tá certo? Antes de falar do próximo episódio e de algumas novidades aqui, Rafael, contador, tem uma pergunta, eu acho. Né? Existe algum passo a passo ou roteiro que me ajude e ajude o meu time a falar com o cliente? Boa. Rafael, se você é nosso cliente, você já pode acionar o grupo, tá? Para falar com o gestor de contas, tá? E aí o gestor de contas pode te ajudar nesse passo a passo, nesse roteiro, para que isso aconteça. Um detalhe muito importante, Rafael, pode acontecer no meio do caminho da gente ter que criar novos roteiros. Então, a gente constrói isso como uma base, né? Mas essa base nem sempre ela é já fechada, ela tem que ser alimentada a todo momento. Tá? Então, isso é extremamente importante. Tá? Mas sim, a gente consegue, quem é nosso parceiro, a gente consegue trocar aqui. E quem participou aqui do nosso webinar vai receber esse material que já é um alerta, né? Já é um caminho para que a gente possa dar conta desse processo inicial. Tá certo? Mais perguntas, dúvidas, produção? Tem mais alguma aí para a gente poder trazer aqui, para a gente poder comentar? Sim, não? Juliana, me ajuda aí. Não temos? Obrigado, Rafael, pela pergunta. Espero ter respondido, tá bem? Pessoal, próximo episódio, aí sim, daí é execução na prática, tá? Como transformar eficiência em lucro, ou seja, é a escala de resultados, né? Ou seja, dentro da plataforma a gente vai fazer algumas ações, tá certo? E a gente está segurando, e aí já trazendo aqui no cenário, eu vou parar só minha transmissão. Já trazendo aqui esse ponto final, que eu acho que é importante, é o seguinte. Dentro do nosso... Deixa eu só pegar as informações aqui. Dentro do nosso webinar, a gente faz esse processo aqui justamente escutando, faz essa divulgação, faz essa abordagem aqui com os nossos clientes, né, para que justamente a gente consiga ter uma relação muito mais próxima, ter uma troca muito mais próxima e trazer aqui novidades dentro do nosso processo. Tá bem? Bom, o que é muito importante trazer aqui, não só a questão do Open Finance, a questão das integrações que a gente está trazendo, é também de novidades. Tá? Nós estamos agora numa fase final de desenvolvimento da nova versão da plataforma Aplique. Tá? Hoje o que a gente tem ali, ela já engaja, já promove crescimento em muitos escritórios. Tá? A gente sabe que hoje o maior desafio não é a tecnologia que a gente aplica. O maior desafio é o processo dentro do escritório de contabilidade. Tá? Então, a gente vai trazer agora, na semana que vem, algumas novidades dentro da plataforma. Tá? Como na semana que vem é episódio de Open Finance, então a gente vai pensar aqui em modelo para não se estender muito
no modelo de apresentação do Open Finance / as novidades também. Então, a ideia é justamente a gente conseguir também transmitir outras questões. E um spoiler aqui que eu trago, que a gente está de cabeça, já faz aí uma imersão de em torno de 45, 50 dias, tá? A nova metodologia de automação, né, de processamento, de conciliação e auditoria de dados da Plic, tá bem? Agora, até o final do mês, a gente está lançando para os clientes internos, para alguns sistemas contábeis, um novo modelo de contabilização dentro da plataforma, e isso vai trazer um impacto absurdamente dentro do processo. Porque pensem o seguinte, hoje vocês fazem processamento de dados, tá? A gente vai fazer processamento de dados, a gente vai fazer conciliação e a gente vai fazer auditoria de dados, tá? Pensem o seguinte, vocês fazem a integração fiscal, integração de folha, de patrimônio e vezes fazem lá de uma empresa e não tem um controle disso. Já foi feito, não foi feito, cruzou com o líquido da folha, validou com o relatório de resumo, na parte fiscal viu na parte de impostos lá, viu nas apurações. Então, essas informações, isso a gente sabe que vocês perdem muito tempo mesmo. Então, o objetivo foi a gente desenvolver algo que a gente já pudesse startar não só o processamento de dados, mas também o confronto de informações. Tá? A gente está numa fase final de testes internos. Agora, na próxima semana, a gente começa testes externos, ou seja, para clientes, né, para alguns clientes estratégicos aqui que a gente está abordando, está buscando desenvolver isso. Tá? E na virada do mês, ou seja, no final do mês de abril para maio, nós vamos já trazer para um grande grupo de clientes aí, né, já na Plic para começar a atuar desse novo modelo. Não é só olhar o extratinho lá da informação, não, é cruzar a movimentação financeira com a movimentação fiscal, folha, patrimônio, todos os detalhes, ou seja, fazer a contabilidade acontecer antes de mandar a informação para dentro do sistema contábil. Tá? Então, eu falo isso com muito entusiasmo, com muita alegria, com muita vontade de já querer mostrar isso aqui para vocês, mas como a gente tem toda essa responsabilidade de testar muito, de ter essas informações de uma forma muito mais consistente, então parte do princípio que precisamos respeitar esse prazo de desenvolvimento e de entrega, tá bem? Mas aos nossos parceiros fiquem muito atentos. A quem não é parceiro, saibam que se não são parceiros agora conosco aqui, vocês vão, obviamente, entrar numa segunda leva e os nossos parceiros vão ser beneficiados por conta disso, tá? E a ideia é justamente a gente mudar, de fato, como faz a contabilidade. Hoje a gente sabe que isso já avança, ou seja, o que a gente entrega já avança bastante. Mas o modelo que a gente está trazendo agora de fato, disruptivo. É para a gente competir com contabilidade online mesmo. Tá? O modelo digital compete tranquilamente com contabilidade online. O que vai diferenciar é quem fizer um atendimento muito mais consultivo. Tá certo? Pessoal, não esqueçam de seguir @Plic Soluções no Instagram. Nossa página no Instagram. E também se inscrever aqui no canal, muito importante para a gente poder continuar fomentando conteúdos e informações importantes aí para o meio contábil, para dentro da nossa estrutura, nossa estrutura de carteira de clientes, e também novos convidados aí que toda semana estão aparecendo conosco, tá bem? Nosso contato aqui na tela, nossa produção já está deixando aqui explícito. Quem é de fora, né? Quem não é nosso cliente, quem não é nosso parceiro e quiser um contato maior, mais a fundo para saber sobre Open Finance, sobre as nossas novidades, entre em contato conosco, né? Não só aqui no Instagram também, nos canais de aquisição, no site também, tá? Fiquem bem à vontade para trazer aqui para nós a sua necessidade e a gente está aberto para trocar. Uma boa quinta-feira a todos, grande abraço, obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau.